Olá, queridos! Hoje o vídeo foi inspirado na pergunta misturada com um comentário recebida pela querida leitora Fernanda Braga. Diz o seguinte: Sam, você consegue realmente fazer com que nos conectemos aos personagens? Conseguimos sentir tudo junto com eles, sejam as dores, sejam as alegrias. Eu gostaria de saber como ficam essas sensações em que você escreve. Como você lida com as dores, com as lágrimas, com as mortes de personagens, enfim, com tudo que sente e vive o personagem. Fê, um beijo pra você, obrigada por mandar sua pergunta. A Fernanda é uma das leitoras fundadoras e integrantes do fã-clube mais querido, que é o, lógico, todo escritor vai achar o seu próprio fã-clube mais querido, mas o Loucos por Samantha Holtz. Aproveite e deixe um beijo aqui pra todos vocês. É sempre delicado lidar com sentimentos de personagens em nossas histórias, sejam os sentimentos deles mesmos, que a gente precisa retratar pro leitor, ou sejam sentimentos e emoções relacionados ao momento de vida que ele está passando, ou de repente a um nascimento, a uma morte dele mesmo ou de um personagem próximo. A gente precisa ser muito fiel na hora de transmitir isso para o leitor e ao mesmo tempo a gente não pode se afogar na própria emoção, na própria adrenalina aí na hora de escrever, de modo que o texto fique muito poético, porém confuso. Eu costumo dividir o meu processo criativo em duas etapas. E a primeira etapa é o que se chama a versão zero da história, é o primeiro momento em que você está escrevendo aquela história, aquelas cenas, aqueles capítulos. Nesse primeiro momento, eu mergulho de cabeça na emoção. Então, se a cena é triste, eu ouço uma música triste. Se preciso, antes de começar aquela cena, eu ponho uma música muito triste para ouvir, que vai me levar naquela energia, fecho os olhos e escuto, deixo aquela emoção tomar conta de mim, penso no personagem, penso no que ele tá sentindo, no que ele tá vivendo. Tem hora que a gente tem que se transformar um pouco no personagem, a gente precisa mergulhar na história a ponto da gente entender quanto aquilo é sofrido ou remeter a uma situação pessoal que você viveu parecida, né, que desperte sentimentos parecidos com os que você precisa narrar para que você esteja, naquele momento de narrar aquele sentimento da cena, você esteja afiado, esteja aguçado e seja convincente. Não adianta a gente narrar uma cena de morte sem transmitir nenhum sentimento, nenhum pesar, a não ser que seja uma morte ali, né, que não tenha nenhuma importância, mas morre um personagem muito importante. Como é que eu vou transmitir isso? Eu posso transmitir muita emoção em uma página inteira falando sobre aquilo que aconteceu ou em uma única frase. Aquela frase carregada de pesar e que a falta de palavras às vezes também diz muito. Aí já entra a técnica de cada escritor, mas a questão é, pra mim, eu preciso mergulhar no sentimento daquele momento, daquela cena. E a mesma coisa uma cena romântica. Escuto músicas envolventes, românticas, vou entrando na cena junto com os personagens para poder estar com a alma preparada para escrever poeticamente bem sobre aquilo, né? Não sei, uma expressão que eu acabei de inventar, poeticamente bem, mas para que a arte esteja presente. E é justamente essa a divisão do meu processo criativo. O processo 1 é o processo da arte, é o processo do belo, da forma. E a etapa 2, que já é uma etapa de uma releitura, terminei de escrever, ou tô revisando a história inteira, ou só voltei para reler aquele capítulo em especial. Nesse momento eu viro minha chave. Eu já não mergulho de cabeça no sentimento, eu já tô sendo mais técnica, eu já preciso saber, perceber se tá muito confusa a forma como eu escrevi aquele parágrafo, se tá fácil de entender, se tá convincente, se tá crível, se tá muito longo e cansativo, se tá muito curto e deixando o seu leitor com vontade de quero mais. Se eu for 100% coração em todo o processo criativo, desde a primeira escrita até as revisões, eu corro o risco, não que vá acontecer fatalmente, mas eu corro o risco de ter uma obra bela, uma poesia, mas que deixa a desejar de repente na ligação dos capítulos, das ideias, em fechar pontos que eu havia aberto lá atrás. E isso diz respeito não somente aos sentimentos, mas também a tudo que a gente sempre fala aqui nos outros vídeos. Se eu for 100% razão, eu posso acabar escrevendo uma história tecnicamente perfeita, com tudo muito bem interligado, todos os personagens bem construídos, todas as cenas super bem interligadas, começo, meio e fim certinho, pontos de virada, mas sem emoção. O seu leitor não ri, não chora, não sente nada, é um livro frio. Por isso é interessante você trabalhar em seu processo criativo todos esses elementos.
Você ter o seu momento de rir, de chorar e de se apaixonar junto com o seu personagem, e o seu momento de você ser mais frio, de você atuar, o que é difícil, confesso, né? Mas de você atuar como um avaliador, um crítico. E como invocar esses sentimentos? Como você estar tão rodeada desses sentimentos, seja tristeza, alegria, amor, que você não somente transborde dele ao escrever, como esse sentimento alcance o seu leitor quando ele for ler a história, e fale como a Fernanda aqui falou nesse comentário, que ela consegue sentir tudo que eu coloquei na história, tudo que o personagem tá passando, ela sente junto. Como você faz isso? Cada escritor vai ter as suas técnicas particulares, algumas que talvez eu nem conheça, mas música, como eu falei no começo, é muito poderoso, pelo menos pra mim. Você pode assistir a um filme, ou um episódio de uma série, ou a um clipe musical que você sabe que desperta essas emoções em você antes de você começar a escrever. Você pode tirar um momento para você meditar, para ouvir uma música antes e durante a sua criação. Se você vai escrever uma cena com muita alegria, você pode ligar uma música, ligar um clipe, ligar um videogame, aqueles Just Dance da vida e dançar músicas alegres. Pode assistir um stand-up, um capítulo de stand-up comedy, dar risada. Encha-se desse sentimento. Assim você consegue colocá-lo de forma muito eficiente em sua história e fazer com que ele ultrapasse a barreira das páginas e alcance o coração do seu leitor. É assim, Fernanda, que eu faço e que bom saber que funciona. Um beijo e até semana que vem.